E no vídeo de hoje, com a saída do Dalbert, o Inter que procura um lateral esquerdo para a próxima temporada e de envergadura a nível de titularidade. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre a situação de 3 laterais que foram sondados pelo Inter e um que seria uma contratação bem fácil do Inter fazer, não nessa janela de transferências, mas pelo menos encaminhar. Além disso, também quero te falar de um volante que foi alvo do Inter na última janela de transferências e, devido à amizade com o Magrão, seria uma possibilidade fácil do Inter para substituir o Johnny para a próxima temporada, que a partir do dia 27 de dezembro viaja para o Real Betis, onde deve se apresentar quando abre a janela de inverno da Europa. Mas só antes de atualizar tu com todas essas informações sobre o Internacional, para a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, também quero te falar aqui, ó, do Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações junto ao Internacional, e eu quero começar aqui primeiramente falando exatamente sobre essa janela de transferências no Inter. Na verdade, a janela de transferências que nem está aberta, né? Ela abre a partir do dia 1º de janeiro, mas diversos clubes do futebol brasileiro já estão se antecipando e fazendo as suas contratações. O Inter já teve nessa janela muitos jogadores especulados, certamente já bateu o recorde até mesmo da última janela de transferências. Isso acontece porque o Inter está de olho em muitos jogadores, está sondando, buscando informações de muitos jogadores. E o Inter vai trazer muitos reforços, e o Inter tem investimento para trazer reforços esse ano de uma envergadura maior do que foi, por exemplo, em 21 e 22. Eu quero te falar primeiramente sobre uma busca do Inter, uma dor que o Inter tem, que é a busca por um primeiro volante. O Inter vai vender o Johnny, tá vendido já, dia 27 vai para o Real Betis lá na Espanha, e o Inter precisa trazer um substituto. O Inter comprou agora o Rômulo junto ao Atlético, né, pagou 3 milhões e 700 mil reais. O Inter tem o Gabriel, e o Inter tem o Matheus Dias. E tem o Campanharo, mas o Campanharo é um jogador que deve ser negociado. Mas o Inter hoje, na prática, tem 3 volantes. Desses 3 volantes, o Inter entende que nenhum deles seria um jogador assim a nível de titularidade para o que o Inter deseja. O Gabriel poderia ser esse jogador. Mas o Gabriel, depois que voltou à lesão, não foi aquele mesmo cara que, por exemplo, foi, no ano de 2022. O Rômulo, o Inter entende que tem um potencial para ser titular, mas ainda não é esse caso. Dito isso, o Inter quer um volante com uma envergadura maior. Um cara que chegue para ser titular e resolva os problemas da camisa 5 e do que o técnico Eduardo Cudê pede. Um dos nomes que o Inter tentou na temporada passada, tu vai lembrar que o primeiro nome que o Inter tentou para a camisa 5 foi o Lucas Romero, que é um jogador que era do Cruzeiro a pedido do técnico Mano Menezes. O Inter estava muito perto de fechar com esse jogador e ele só não fechou porque o Inter acabou tomando o chapéu do León do México, que é o clube que ele está jogando hoje. O segundo nome que o Inter tentou naquele momento foi o do Gregore, jogador do Inter Miami dos Estados Unidos. Só que naquele momento o Inter não tinha duas coisas. A primeira, o Gregore era titular lá e era capitão do Inter Miami. Agora, o Gregore é um jogador que está na lista de transferências do Inter Miami, porque eles estão para trazer o Suárez. Se fala, por exemplo, em trazer outros jogadores ex-Barcelona. E aí eles precisam diminuir a cota de estrangeiros deles, porque eles já têm o Lionel Messi, eles já têm o Sérgio Busquets, né? Eles já têm também um argentino que está jogando lá, eles trouxeram também outro jogador, um paraguaio, que também está por lá, e eles precisam diminuir a cota de estrangeiros. Por isso que o Gregore se tornou um jogador dispensável por lá. E o segundo motivo que o Inter não tinha lá no começo do ano, se chamava Magrão. O Magrão trabalhava no Inter Miami dos Estados Unidos. O Magrão agora está no Internacional, só que ele tem uma baita relação com o Inter Miami. Inclusive, antes das eleições, na sexta-feira antes das eleições, ele estava conversando com o vice-presidente do Inter Miami, porque ele podia voltar lá para o Inter Miami. Ele tem as portas abertas por lá, porque ele não sabia se o Alessandro Barcelos ia vencer ou não as eleições. E com esses dois motivos, que é a boa relação do Magrão com o Inter Miami, mais o fato do Gregor estar na lista de transferências do Inter Miami, faz ele ser um jogador fácil. E informações trazidas pelo Globoesporte.com agora diz que o Inter buscou informações, foi sondar, né? Foi saber quanto que custa hoje o Gregore para tirar do Inter Miami. Para quem não lembra, o Gregore é aquele jogador do Bahia, né? Surgiu muito bem no Bahia, fez um baita campeonato brasileiro
E em seguida ele é vendido para o próprio Inter Miami. Ele é um jogador hoje de 29 anos. Já é um jogador, não tem 30 anos ainda, mas já é um jogador assim que tem uma idade um pouco mais avançada. Ele tem 1,81 m de altura, é destro e é aquele jogador que faz ali aquela primeira função de meio campo muito bem. Mas é um dos homens que está na mira do Inter, o Inter que segue procurando um primeiro volante. E o nome do Gregor, teoricamente, seria um nome que o Inter já teve interesse há muito tempo atrás e agora novamente buscou informações. E seria um nome até plausível para o Inter. Outra coisa, lateral esquerdo. Ontem no vídeo ontem à tarde eu falei sobre a saída do Dalbert. É um jogador que vai sair do Inter. Dito isso, o Inter só vai ter 2 laterais esquerdos. René e Tauelara. Tauelara, depois do Campeonato Gaúcho, vai ser feita uma avaliação do Tauelara para saber como é que foi o Campeonato Gaúcho dele. Se o Inter entender que ele foi bem, ele continua. Se o Inter entender que ele ainda não conseguiu subir as expectativas, assim como foi ele desde que chegou aos profissionais, o Inter vai negociar o Tauelara. E aí o Inter vai ficar só com o lateral. Por isso que o Inter quer trazer um outro lateral. Mas o Inter não quer trazer um lateral para ser reserva do René. O Inter quer trazer um lateral para ser titular e o René ser o reserva. Ou o René ser aquele jogador que briga por posição. 3 laterais esquerdos o Inter buscou. O primeiro, e eu já vou descartar de primeira mão, é o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro. 20 milhões de reais custaria o Marlon. O Inter não vai pagar 20 milhões no lateral esquerdo. O Inter vai gastar nessa janela de transferência 50 milhões de reais em contratações. 20 milhões só no lateral esquerdo já seria quase todo o orçamento que o Inter tem. Quase metade do orçamento que o Inter tem é num lateral esquerdo. E aí eu nem falei questão de salários, luvas para esse jogador. Então o Marlon não vai ser esse jogador que o Inter quer. O Inter quer esse jogador, mas os valores estão fora da realidade. O segundo jogador que o Inter buscou, e esse poderia vir agora na metade do ano para o pré-contrato, pode assinar um pré-contrato agora em janeiro, daqui a pouco o Inter consegue negociar para conseguir de forma antecipada, mas esse seria o nome para metade do ano. Mas é um nome que viria com um salário alto, mas pelo menos o Inter não pagaria nada, que é o Alexandro. Lateral esquerdo, envergadura gigante, jogador da seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, tá na Juventus, tá pensando em voltar pro Brasil, tá com 32 anos, tá na Juventus, contrato dele acaba em julho, não vai renovar, pode vir de graça. O Inter e o Flamengo e o Palmeiras foram clubes que olharam pro Alexandro. Mas, óbvio, se ele for vir pro Brasil, acho muito difícil ele não escolher o Flamengo. O Flamengo, por tudo, tá disputando Libertadores, tem o Tite, ele era treinado pelo Tite na seleção brasileira, faz total sentido ele ir para o Flamengo. Mas é um nome que o Inter observou, tá olhando. Mas é uma contratação extremamente difícil, todo mundo sabe. E o terceiro nome, esse seria, não digo fácil, mas plausível, e o empresário do jogador já confirmou também o interesse do Inter, é o Iago, jogador do Augsburg, cria do celeiro de AS, jogador que em 2009 é vendido, o Inter consegue 8 milhões de euros nessa negociação, metade desse ano tá terminando o contrato, também não vai renovar, o empresário dele me confirmou que ele não renova por lá, vai ficar livre, agora em janeiro pode assinar um pré-contrato, daqui a pouco o Inter consegue um acordo ali, paga ali 2 milhões de reais, 3 milhões para conseguir de maneira antecipada, já agora em janeiro, e é um jogador que chega também para ser titular, já mais experiente do que a primeira passagem dele pelo Inter, mas é um jogador também que chegaria, teoricamente, na minha visão, para ser titular. É um nome, e é um nome um pouco assertivo, não é uma envergadura do Alexandro, mas é um nome que, na minha opinião, é tranquilo ali, por exemplo, é do mesmo nível que, por exemplo, do Marlon, e acho que é um nível um pouco melhor do que, por exemplo, o René. São características diferentes. Assim como na lateral direito, o Inter tem 2 laterais distintos, o Gumalo, que é mais defensivo, e o Busco, que é mais ofensivo, na esquerda também teria. O René, que é aquele cara mais defensivo, e o Iago, aquele jogador um pouco mais ofensivo. E como o Eduardo gosta de laterais ofensivos, o Iago seria um nome totalmente plausível para o Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, volto logo mais. Um abraço, valeu, falou e foi.